Prezados, nesse vídeo será apresentado o procedimento de acessar uma turma padrão que foi criada a partir do momento que é feita a solicitação e entregue para o instrutor fazer o trabalho dele, e depois apresentada uma turma, digamos, com alguns pré-requisitos para a liberação. Então a gente vai ver essa diferença para ver o que pode ser considerado para poder ser liberado para os alunos. Então a gente está aqui na página principal do ambiente, a gente vai acessar aqui esse curso modelo, para analisar essas informações. Então isso aqui é o curso, né, no caso é a UC virtual que é criada de forma padrão. Então o professor ele vai receber ou o instrutor, né, ele vai receber essa sala dessa maneira. Então, um dos papéis dele, uma das responsabilidades dele é justamente trabalhar em cima desse conteúdo. Há diversos vídeos apresentando essas informações lá na parte da base de conhecimento Sesc-Senac. Mas o objetivo é analisar realmente o que vai ser feito, o que já está pronto para ser disponível. Então aqui, basicamente, a gente vai analisar algumas informações. Então isso aqui é uma sala crua, às vezes acontece, de repente a gente criar, o professor não fez algo para poder já ser liberado, então é importante que a gente analise. Então a gente vai ver aqui o questão do importante, essa estrutura, o professor vai deixar dessa maneira, ele não vai alterar nenhuma informação, ele pode logicamente incluir notícias, informações e incentivar a participação dos alunos no fórum de dúvidas. Então isso aqui é importante e logicamente ele deve deixar visível para os alunos e não oculto, então isso aí é algo que a gente deve verificar. Se tivesse oculto ia ter essa informação, ou oculto para os estudantes, então esse é o primeiro ponto. Aí questão das aulas online, então aqui tem o exemplo, né, que não tem nenhuma informação, então ele tem do jeito que está e não foi trabalhado nenhuma informação, não foi colocado o link, entre outras informações. Então é esse exemplo que ele não está bom para ser liberado. Mesma coisa, por exemplo, a unidade um, ele não colocou nenhuma informação aqui, nesse exemplo, né. E logicamente ele, além disso, nem está visível para os alunos, né, teria que ter algumas informações, algum conteúdo inicial pelo menos, algum arquivo, algum vídeo, para poder ser trabalhado. Então isso aí é algo importante a ser analisado. E os demais que não tiverem sido trabalhados ainda, logicamente o instrutor deve deixar oculto. E aqui questão da avaliação também, aí isso é algo que vocês das unidades podem definir, se vai colocar atividades dentro da unidade, umas atividades, mais básicas, digamos, e umas atividades com maior peso na parte da avaliação. Isso vocês vão definir da maneira que vocês acharem melhor, mas é importante que mantenha a estrutura da avaliação e das unidades, dessa maneira. E aqui também, e questão do o que aprendi, né, vai deixar dessa maneira também, que vai ser um espaço do próprio aluno, né, que ele vai responder para ele mesmo, né, para poder se ver o que que ele entendeu desse conteúdo, desse curso, dessa unidade curricular. Logicamente, os instrutores podem avaliar essas informações. E também questão das referências bibliográficas, é importante que tenha também. Então, como eu havia dito, esse é um exemplo de uma sala crua, né, e realmente é uma sala crua dessa, não tem como liberar. Agora, então, a gente vai para uma outra sala que foi feito algumas pequenas configurações que a gente acredita que seja, digamos, a qualidade mínima para poder ser disponibilizado para os alunos, certo? Então eu vou clicar aqui, voltar na página principal, e aqui a gente vai ver alguns parâmetros. A primeira coisa é esse curso aqui, ó, até criei aqui pronto para ser liberado. E aqui, ó, o primeiro detalhe que a gente analisa é a questão que o professor colocou uma imagem na capa, na imagem do curso. É interessante, não é obrigatório, mas se torna, digamos, algo mais visível para os alunos, identificar aquela unidade curricular. Então isso aí é um ponto positivo que pode ser incentivado os professores, instrutores, mas não é obrigatório, fica a escolha de cada unidade. Clicando aqui, então aqui temos essa sala já com uma pequena configuração feita a partir daquele modelo. Então a gente vai ver aqui, questão de importante, está da mesma maneira, mesmo aqui o professor não colocou nenhuma informação, não tem problema, aí a gente clica aqui em notícias, informações,
Se tivesse alguma coisa, teria algum um post aqui, algum tópico, mas aqui não tem problema. Questão das aulas online. Aqui, ó, aqui já o professor já fez uma configuração. Segue as datas das nossas aulas e colocou o dia, o horário, o tema da aula e o próprio link. Então isso aqui já tem, disponível. Aqui tem uma pequena recomendação, isso logicamente cada unidade vai trabalhar. É interessante que a primeira aula do próprio componente ou da unidade curricular seja a própria abertura, de repente com a participação de vocês, supervisores, gerentes, se for necessário, e ir para uma apresentação do próprio ambiente, explicar como que vai ser a metodologia dessa aula remota ou dessa aula online. Então isso aí fica aí uma escolha de vocês, então isso aí é uma pequena sugestão. Aqui tem questão de uma unidade, então vocês vejam que já tem uma alteração em relação ao conteúdo, né, assim, foi alterado o título, então unidade 1 e foi colocado esse título. E aqui foi colocado já alguns conteúdos, né, e alguns arquivos para o pessoal baixar, então assim, isso aqui já o professor já colocou um conteúdo, básico para poder ser trabalhado, correto? Então isso aí é algo uma informação importante. E, logicamente, outra informação importante, que ele está visível para os alunos, então ele não tem essa informação de oculto para os estudantes, não, então ele está visível, então isso é importante. Vou clicar para fechar. E os demais que ele ainda não trabalhou, está oculto. Então isso é importante deixar dessa maneira, que não deixe visível as unidades que ele ainda não trabalhou. Então ele vai liberando a partir dos conteúdos que ele for inserindo no próprio ambiente. Aqui também tem questão, foi colocado algumas avaliações, alguns exemplos de avaliação que pode ser colocado, então fica a escolha, como havia dito, ou coloca algumas atividades dentro da própria unidade, algumas atividades mais básicas, ou coloca só as atividades na avaliação, mas aí fica a escolha de vocês, um padrão que cada unidade pode definir. A questão do eu aprendi, ele mantém da mesma forma, né, visível, importante observar, e as referências bibliográficas, ele colocou algumas referências aqui. Então pode-se dizer que essa sala, ela já está, disponível, apta, né, adequada para ser liberada para os alunos. Então isso aí são os pontos que podem ser analisados. E também, inclusive, aproveitando, foi feito, digamos, um pequeno checklist disso. Isso também vai ser apresentado, que no caso, quais são as informações ou os parâmetros que a gente que deve ser analisado pelos supervisores, gerentes, antes de liberar para os alunos. É você verificar se as aulas online ou webinar já estão configurados, conforme já apresentado, se alterou o título de alguma unidade para o conteúdo do curso do instrutor, se incluiu algum conteúdo dentro dessa unidade que foi alterada, renomeada, se tirou a unidade configurada do oculto para estudantes, né, então é aquilo conforme eu apresentei, se incluiu alguma atividade, então isso é interessante também, se incluiu alguma referência bibliográfica e por último, se incluiu alguma imagem de capa do curso, então isso é opcional, logicamente. Então isso aí fica digamos, esses pontos que devem ser analisados em toda unidade curricular para ser antes de ser liberada para os alunos, certo? Então, basicamente, essas são essas informações que eu ia apresentar nesse contexto. Espero ter ajudado e até a próxima.